Olá, pessoal. Estamos em mais uma temporada de Bora Falar de Branding. Incrível, 7ª temporada do Bora Falar de Branding. Conversando hoje com Patrícia Borges, Chief Digital and Marketing Officer da L'Oréal, essa gigante, essa House of Brands, uma referência no segmento de beleza cosmética, né, com várias marcas e linhas de produtos, categorias diferentes ao redor do mundo, entre eles Kerastase, Redken, Garnier e por aí vai. A gente vai ter o privilégio de conversar com a Patrícia, entender um pouquinho mais da construção de marca, das marcas que compõem a L'Oréal. Enquanto eu não chamo a Patrícia, queria só lembrar para você uma coisa muito simples. Se você está aqui, se você está curtindo o nosso canal do Bora Falar de Branding, compartilha com quem você acha que faz sentido, compartilha com quem você entende que esse conhecimento é bacana de ser compartilhado, compartilha, acima de tudo, com o teu amigo do MBA, da faculdade, do trabalho, para que a gente consiga fazer o propósito principal do Bora Falar de Branding, um projeto acadêmico produzido pela Caliber, gestão da reputação, uma consultoria especializada em gestão da reputação, e que, acima de tudo, tem o único propósito, o Bora tem um único propósito, que é fazer, amplificar, potencializar, difundir os executivos, as executivas que estão por trás da construção das grandes marcas que atuam no nosso país. Ok? Então, se você está curtindo nosso canal, clica aqui embaixo, dá um joinha, diz que, pô, tá legal pra caramba, ou coloca a tua opinião, a sua sugestão de tema, de empresa, de executivo, que você julga que seja relevante falar. A gente tem gravações com várias empresas do Brasil e do exterior, a gente tem gravação com pessoas, né, pensadores como Kotler, o Tim Hawkins, o Acker, o Keller também. Todas as empresas de renome no Brasil passaram ou estão gravando para passar por aqui, como é o caso da L'Oréal. Não cabe todo mundo numa mesma temporada, então a gente faz isso dividindo ao longo do processo. Então, dá o teu joinha, compartilhe acima de tudo e vamos fazer cada dia mais um Bora Falar de Branding melhor para todos nós, tá bom? Esse é o nosso grande objetivo. A gente se vê em um segundo já com Patrícia Borges, Chief Marketing Officer da L'Oréal. Até já, um abraço. Olá, pessoal. Voltando agora, em definitivo, em cores e com a simpatia de Patrícia Borges, CMO da L'Oréal. Patrícia, obrigado pela sua atenção, obrigado por estar aqui com a gente. O Bora tem uma pretensão, acima de tudo, de conseguir levar conhecimento sobre gestão de marca para alunos de MBA e nada melhor do que conversar com uma empresa do porte da L'Oréal. Então, seja bem-vindo ao Bora Falar de Branding. Dário, muito obrigada pelo convite, por me receber aqui hoje, a mim e a L'Oréal, consequentemente. Eu acho que tudo aquilo que visa democratizar conhecimento merece o nosso apoio, nosso suporte. Então, estou muito feliz com o convite, feliz de estar aqui com você hoje. Tá bom. E aí, só para vocês que estão acompanhando a gente entenderem um pouquinho, eu tenho uma proximidade com a L'Oréal, porque numa das instituições de ensino que eu trabalho, né, no caso a SPM do Rio de Janeiro, ela sempre teve uma interseção muito grande com alunos, dos alunos com a empresa ficava perto, né, ficava na rua de São Bento, na Praça Mauá, para quem é carioca e conhece, e agora tem uma belíssima locação, que é no Porto Maravilha, aonde quando você entra no prédio, eu estava conversando isso aqui antes de entrar no ar com a Patrícia, você já respira o que é o ambiente, o grande mundo de L'Oréal. Então vamos lá, Patrícia, para a gente começar, é uma pergunta que sempre a gente faz, porque, de novo, demonstra de alguma maneira o vigor, a maneira como você que fez a sua jornada da sua carreira. Eu gostaria de entender, primeiro de tudo, quem é você, quem é a Patrícia, você já me contou que é paulista, aonde estudou, quanto tempo tem de L'Oréal, como é que a L'Oréal apareceu na sua vida, só para a gente começar, acima de tudo, vamos falar um pouquinho de você.
Legal, bacana. Na verdade, eu te falei que eu sou paulista porque eu já acostumei com sotaque, mas eu sou mineira, Dara. Eu vou te Ah, contar, tá. vou te, vou te contar isso aqui. Eu acho essa pergunta super legal, porque acho que a gente tem que dividir muito, e isso é super importante também para quem está estudando, né? Que é grande parte da sua audiência aqui, a gente separar o que a gente é, quem a gente é, do que a gente faz. Exatamente. Né, que são duas coisas muito diferentes, né, que se complementam e precisam estar em sintonia, mas são coisas diferentes. Então, meu nome é Patrícia, eu sou mineira, nasci em Uberaba, no interior de Minas Gerais, mas morei em São Paulo tantos anos da minha vida que me meio que apaulistanei. Então, o sotaque veio um pouco dali, de muitos anos morando em São Paulo. E aí, eu acho que falando um pouco, né, eu sou mãe de 3 filhos, eu sou casada, eu sou uma mulher que gosta de equilibrar pratinhos, então tenho 3 meninos em casa que eu falo que meu grande legado na vida e minha grande missão na vida são esses 3 homens que eu vou deixar aí para o mundo, que eu espero que sejam 3 caras muito bacanas, que vão seguir aí levando um pouco dos nossos valores e propósitos. E aí eu acho que é legal dividir com você que eu fui para São Paulo, e o motivo pelo qual eu mudei para São Paulo foi para estudar propaganda e marketing, porque eu queria fazer comunicação, eu queria trabalhar com marketing, eu queria trabalhar com publicidade, e no interior de Minas Gerais, há tanto tempo atrás, hoje a realidade é completamente diferente, né? Graças a Deus tudo mudou, mas naquela época a gente precisava ir para os grandes centros para poder fazer as universidades, seguir carreira. Então eu fui para São Paulo, comecei a minha carreira na Unilever como trainee. Foi uma empresa que me formou, né, no que eu acredito em conceitos de marketing, de consumidor, de como trabalhar marcas globais, marcas icônicas. Então, tive essa oportunidade de ficar quase 9 anos na Unilever. Então, aprendi muito ali, trabalhei com quase todas as categorias de produto de personal care e de sorvetes, né? Trabalhei muito tempo também em sorvetes. Por ter trabalhado em sorvetes, e na carreira uma coisa vai levando a outra, né? Uma coisa vai construindo para outra, eu fui chamada pela Mondelez para liderar a categoria de chocolates da Mondelez, então fiz essa migração, que para mim foi super bacana, porque a Unilever é uma empresa de marca, de marketing, de consumidor, e a Mondelez uma empresa de negócios, de resultado, de vendas, de P&L, e para marketing tudo isso é muito importante. Fui para a Mondelez, trabalhei na categoria de chocolates, trabalhei na categoria de Gums and Candies, fui General Manager da unidade de negócio de gomas e balas no Brasil, quando eu vim para a L'Oréal, e aí respondendo a sua pergunta, há quase 6 anos atrás, então já é uma estradinha longa e feliz aí, eu vim há quase 6 anos para ser General Manager da unidade de L'Oréal Paris, né, que é a maior marca do grupo, é a marca que dá nome ao grupo, que lida muito com a reputação do que a gente tem de marca, com 6 categorias de produto, e aí há quase 3 anos eu estou como CDMO, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que isso quer dizer, na verdade, é Chief Digital and Marketing Officer para as marcas que a gente tem aqui no Brasil. E chegamos aqui onde eu estou, e vamos falar um pouquinho sobre isso. Na abertura eu falei sobre Chief Digital and Marketing Officer, mas eu não usei uma expressão tão bonitinha como CDMO. Eu só queria voltar um pouquinho, esse não é o propósito, né? O propósito é que a gente fale de L'Oréal, mas assim, estou pensando alto aqui. É impressionante, se eu pegar, eu acho que hoje estamos na 7ª temporada, então estamos falando de algo como umas 50 gravações já feitas, eu diria que pelo menos 20 a 25% dos executivos com quem eu já conversei, em algum momento da vida passaram ou pela Unilever, ou pela Nestlé, ou pela Coca. São 3 empresas que talvez, assim, e talvez até muito mais que eu digo proporcionalmente, né, percentualmente. Unilever e Nestlé são grandes formadoras de talentos e elas te dão um olhar muito clássico do que é gerenciar, ser uma house of brands e conseguir, como usando uma expressão que você falou, equilibrar todos os pratinhos, né? E daqui a pouco a gente vai recuperar isso, porque sendo L'Oréal uma mega house of brands e toda essa bagagem, mas eu só queria pontuar isso. E para você que está nos acompanhando, se você quiser, volta lá, tem conversas com Unilever, com P&G, com Nestlé, e a gente está aqui agora com a CDMO, gostei da sigla, Patrícia Borges. 6 anos de L'Oréal, desculpa, Mondelez, tinha um outro nome antes de Mondelez? Era Kraft? Kraft Foods, né? Ah, e aí depois teve o spin-off e virou a Mondelez, que foi a fusão com a Cadbury. Cadbury, ok. Bom, e vamos lá.
Você sabe me dizer quantos anos de Brasil tem a L'Oréal? Sei, a L'Oréal é uma empresa que tem 110 anos, uma empresa francesa, né, uma multinacional francesa que tem 110 anos, e a gente tem 62 anos de Brasil. Então, é uma empresa que está há muito tempo no Brasil, dada a relevância do Brasil no mercado de beleza. O Brasil é o quarto maior mercado de beleza do mundo, né? Então, por isso a L'Oréal está aqui há tanto tempo. 62 anos, ou seja, numa conta rápida, pelo menos 2/3 da existência de toda a L'Oréal, de 110 anos, ela já está no Brasil. Quarto maior mercado de beleza, uau! E por isso, eu vou inverter aqui um pouquinho o roteiro, só porque você falou um negócio que, assim, o Brasil também desponta como várias inovações, né? Ou seja, nós não somos só, e estou falando porque eu conheço, nós não somos só um importador de produto, a gente cria tendência, a gente inova no Brasil. O Brasil é um centro de inovação para a L'Oréal, certo? O Brasil é um mercado muito estratégico para a indústria de beleza como um todo. A L'Oréal, sendo a maior empresa de beleza do mundo, obviamente, o Brasil é um mercado muito relevante para a L'Oréal. O que é legal, Dari, de te contar nesse sentido? Tem algumas características do mercado brasileiro que fazem com que ele seja tão relevante para essa indústria. Primeiro, como eu te falei, é o tamanho, né? Então, assim, a base de consumidores enorme que a gente tem e a relação desses consumidores com a beleza. Então, daí a ser o quarto maior mercado de beleza do mundo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é a nossa diversidade de beleza e de biotipos, né? A genética mesmo. Isso é super relevante para a nossa indústria. A gente na L'Oréal, por ser uma empresa que está presente aí, né, em quase todos os países, em todos os continentes, a gente tem uma atuação realmente muito global. A L'Oréal cataloga, né, todos os tipos de cabelo, todos os tipos de pele, as tonalidades, etc. Então, dos 6 tipos de cabelo, quando a gente fala de textura de cabelo que existem, né, no mundo, desde o mais liso até o mais crespo, no Brasil, a gente tem 100% deles. E quando a gente fala em tonalidades de pele, desde a mais clara até a mais escura, a gente tem no Brasil 56 das 62 que a L'Oréal catalogou no mundo. Então, é um país, em termos de diversidade de pele, diversidade de cabelo, muito relevante para a gente. Daí o fato de a gente ter um centro de pesquisa e inovação aqui no Brasil tão relevante, que às vezes importa alguma coisa com adaptação, porque o nosso clima é mais úmido, claro, aqui é muito mais quente, não dá para a gente simplesmente pegar o que tem na Europa e trazer para cá, não funcionaria. Então, a gente adapta algumas coisas, mas tem 2 categorias em que a gente é centro de inovação para o mundo. A primeira delas é reparação capilar, então tudo que tange cabelo danificado e reparação de cabelo danificado, a gente inova no Brasil e depois exporta para o mundo, e a outra é proteção solar, que aqui no Brasil também a gente é muito pioneiro dentro do Grupo L'Oréal e exporta isso para outros países. Para você que está nos acompanhando, caso você tenha piscado, olha quanta informação já veio aqui. Para a L'Oréal e para o mercado como um todo, mas especificamente para a L'Oréal, que é o nosso papo. O tamanho do mercado brasileiro de beleza é relevante, a relação do homem e da mulher brasileiros com a beleza, né? E aí, assim, eu vou escutar da Patrícia, mas eu escutei em outras conversas, né? Aqui a gente tem a questão do... E aí estou falando da minha parte, a Patrícia pode me corrigir ou complementar. Do empoderamento, né? Ser bonito para o Código Cultural Brasileiro tem a ver com uma aceitação, tem a ver com uma progressão social, acima de tudo, isso está no nosso DNA. Então, tamanho do mercado, relação com a beleza e diversidade da beleza espelhada, acima de tudo, no que eu anotei aqui, nos diferentes tipos de cabelo ou nas diferentes tonalidades de pele. Mais diversidade do que isso é impossível, né, Patrícia? Mais diversidade do que isso, a diversidade está no DNA. Correto? Diversidade e inclusão, essas 2 palavras, né? Diversidade e inclusão, através da diversidade, para a gente elas permeiam um pilar estratégico da L'Oréal das 36 marcas que a gente tem no mundo. Todas as nossas marcas, de alguma maneira, precisam trabalhar fortemente diversidade, porque isso é um pilar super estratégico para a gente. E trabalhar diversidade tem que ser além do discurso.
né? Então, assim, a gente tem que ter produtos para todas essas peles, produtos para todos os cabelos. As pessoas precisam se sentir representadas, eu preciso encontrar um produto para mim, com o meu cabelo, com a minha cor de cabelo, com a minha textura, com a minha pele. Então, isso é super importante quando a gente fala de inovação, isso é super importante quando a gente fala de pessoas. Então, a gente tem uma filosofia muito importante aqui dentro do grupo, que é a gente representar a sociedade em que a gente está inserido. Então, aqui dentro, as pessoas com as quais a gente trabalha, os nossos times, precisam representar a nossa sociedade, precisa ser também um time diverso. E o outro ponto super importante é a comunicação. A gente entende que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente fala de beleza, né, conceitos de beleza, para desmistificar antigos padrões. Então, como é que a gente garante que a nossa comunicação ela é de fato diversa e inclusive, que a gente mostre uma diversidade de beleza que condiza com a população em que a gente está inserido? Então, isso é fundamental, é chave para a gente, é muito, muito prioritário. E, assim, eu estou, de novo, né, tendo a experiência de professor, de alunos que foram ou são da L'Oréal, assim, a diversidade dos alunos sempre foi uma preocupação de vocês, de futuros talentos, sempre foi uma, então, assim, uma testa embaixo, porque eu conheço isso. Daqui a pouco a gente volta na questão, né, da relação com a beleza, mas só para a gente avançar um pouquinho. Vamos pensar nos pilares da marca L'Oréal. Eu fui no site, por exemplo, e vocês usam o slogan, né, criar a beleza que move o mundo. Né? Como nosso propósito. O propósito de vocês. Como é que isso se encaixa com tudo que a gente estava conversando? Como é que ele vem fechar esses conceitos? O que eu acho que para concatenar todas as informações, eu acho que isso é bacana da gente falar. A gente, como eu te comentei, a L'Oréal é a maior empresa de beleza do mundo. Como líder dessa indústria, a gente entende uma responsabilidade de construir o futuro da indústria, né? Uma vez que a gente lidera, que a gente é um player tão relevante numa indústria tão grande, no mundo tão importante, a gente tem uma corresponsabilidade com o futuro, com o que vai ser essa indústria. E aí a gente foi entender aquilo que torna essa indústria relevante para o consumidor, para toda a cadeia, para os fornecedores, para os clientes, e a gente entendeu alguns valores que a gente entende como empresa que fazem o futuro da beleza. Então, criar a beleza que move o mundo, na verdade, significa criar a beleza do amanhã, criar o futuro da indústria. E aí, no nosso entendimento, Dária, a gente tem algumas palavras que parecem palavras soltas, mas não são. Elas são o propósito do Grupo L'Oréal, na maneira como a gente vê essa beleza que move o mundo, que é um futuro onde a beleza vai ser mais diversa, mais ética, mais inclusiva, mais sustentável e mais digital. Então, diversidade, inclusão, sustentabilidade, ética e digitalização / tecnologia são os pilares do nosso propósito. Bacana. Vou abrir um parênteses aqui. Você viu o filme do 007, o último, Sem Tempo para Morrer? Sem Tempo para Morrer ainda não. Sem tempo para ver o filme. Sem tempo para morrer e sem tempo para ver o filme. Ele, sem fazer spoiler, ele introduz muito isso de desmistificar só aquele James Bond e traz outros olhares sobre o que é ser um espião e tudo, né? Ou a espiã, então é bem interessante e vai de encontro nisso. E eu estava lembrando também que uma vez, eu não sei se ela ainda é da L'Oréal, a Maya Colombani, ainda é a nossa diretora de sustentabilidade. Ela foi fazer uma palestra lá na SPM e as pessoas ficaram de boca aberta, porque você não imagina a revolução que uma empresa do tamanho de vocês faz, né? Porque como vocês são, no bom sentido, uma locomotiva, um transatlântico, quando vocês mudam a direção, junto com vocês vem toda uma cadeia de fornecedores. Né? Então, o impacto é muito grande. Não é só o transatlântico mudando o rumo, é todo mundo que vem junto com o transatlântico indo naquela direção. E isso é muito bonito de ver. Vamos voltar um pouquinho, a gente falou do slogan. Quais são os pilares da marca L'Oréal? Além da diversidade, que outros pilares tem? Diversidade, beleza... Inovação para a gente é um pilar muito importante. Eu acho que compartilhando aqui com a sua audiência, até para a gente entender de onde isso vem, a L'Oréal foi uma empresa que nasceu aí há mais de 100 anos atrás de um empreendedor, né, de uma pessoa que teve uma ideia, o nome dele é Eugène Schuller, um francês, que teve uma ideia de fazer uma coloração capilar
para que isso pudesse ser vendido em cabeleireiros, de democratizar um pouco a coloração capilar, e foi um empreendedor que empreendeu e transformou a L'Oréal. Então, essa questão de empreendedorismo e inovação, isso está no nosso DNA desde o surgimento da empresa até hoje. Por isso, a gente é uma empresa bastante diferente na maneira como a gente trabalha. É difícil você ter uma empresa desse tamanho, desse porte, que não seja tão estruturada. A gente não tem, por exemplo, job description, né, ou descrições específicas de cargo, ou cada função não tem exatamente as metas que precisa entregar, porque a gente acredita que cada um faz a sua função, a sua cadeira, como a gente fala, maior ou menor, de acordo com o seu apetite, com a sua vontade, com a sua sede de crescer. Então, essa questão de intraempreendedorismo, né? Empreendedorismo dentro de uma organização, e inovação, tanto de produto, quanto de tecnologia, quanto de comunicação e marketing, para a gente são valores fundamentais. Que bacana, que bacana. Eu queria agora entrar um pouquinho, né, dentro desse teu job description, da ambição do seu cargo. Quantos, assim, em ordem de grandeza, né, para a gente não entrar em detalhes, particularidades, mas em ordem de grandeza, quantos produtos a L'Oréal tem no Brasil ou quantas categorias ela atende? A gente tem, acho que é legal, porque nem todo mundo sabe isso, e aí acho que é bacana explicar um pouquinho como é que a gente opera na L'Oréal. A gente tem 4 unidades de negócio independentes. Então, a L'Oréal é uma empresa que tem 4 unidades de negócio totalmente independentes entre si, mas que elas se juntam depois lá em cima quando a gente fala da marca corporativa. Então, a gente tem 36 marcas no mundo dentro dessas 4 unidades de negócio e 21 marcas que a gente opera e comercializa no Brasil. Então, no Brasil, são 21 marcas divididas nessas 4 unidades de negócio. Quais são? Unidade de grande público é a primeira, que são os nossos produtos mais massivos, ou mais acessíveis. Aí a gente fala de Garnier, L'Oréal Paris, a gente fala de Maybelline, Colorama, Niel, uma série de marcas de produtos massivos. A gente tem uma segunda unidade de negócio, que é dermocosméticos ou cosmética ativa, que são aqueles produtos prescritos por dermatologistas, né, que são uma relação muito importante para a gente, como La Roche-Posay, Vichy, SkinCeuticals e etc. A gente tem uma terceira unidade de negócios, que são os produtos profissionais, que é toda a nossa relação com salões de beleza, cabeleireiros, profissionais da beleza, como Kerastase, L'Oréal Professionnel, Redken, né, as marcas de coloração e cuidado capilar. Por último, não menos importante, a nossa unidade de negócio de luxo, onde a gente tem grandes marcas internacionais, como Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Ralph Lauren, né? Então uma série de marcas de luxo, e a gente fala que a L'Oréal, o desafio e a beleza de trabalhar aqui é que a gente vai de Colorama a Yves Saint Laurent, passando por um monte de coisa aí no meio, né? Então esse é um pouco do jogo da beleza que a gente tem aqui. Nossa, eu saí anotando aqui para poder acompanhar, e aí eu me vejo, acima de tudo, dentro do que é o que você disse aqui, a unidade de salão de beleza, porque eu uso Kerastase, por exemplo, né? Ah, que legal! Kerastase, para mim, é a referência. Então, das 36 marcas globais, vocês, no Brasil, 21 delas estão representadas. De novo, numa conta rápida, uns 70%, 75% de todo o portfólio. Belo portfólio, hein? Belo portfólio. Um belo portfólio. Um belo portfólio. E, principalmente, não é só um portfólio amplo, mas é um portfólio de marcas muito fortes. Eu acho que o mais bacana e o que mais nos orgulha, eu acho que a L'Oréal é uma empresa de marcas, né? Então, acho que aqui está falando, né, com uma audiência de estudantes de comunicação e de marketing. Acho que isso é muito legal. A gente é uma empresa de marcas, né? E nosso principal asset são as marcas que a gente tem. E são marcas que, invariavelmente, são líderes nos seus segmentos, em suas categorias. Acho que essa é a grande fortaleza do que a gente tenta construir aqui. E, por exemplo, quando você vai para o dermocosmético, anotei aqui, né? Aí você tem, às vezes você tem não só a marca líder, mas a segunda marca também, ou a marca complementa. Tem La Roche-Posay, tem Vichy, por exemplo. Então, você já chega estrelada dentro daquele segmento, você chega com uma posição de liderança, eu ia falar L'Oréal, né? De liderança acima de tudo. Mas vamos voltar um pouquinho, e assim, vamos sair um pouquinho do admirável mundo L'Oréal, que é belíssimo, mas vamos pegar a Patrícia como uma executiva de marketing, vamos abstrair do cargo nesse momento. Eu falo às vezes nas aulas, Patrícia, que
Caetano Veloso tem uma música, né? A dor e a delícia de ser o que é. Você pode ser uma casa de uma única marca, sei lá, Samsung, Brastemp, e tem lá os seus prós e contras de ser casa de uma única marca. Você pode ser uma marca endossada, você pode ser, como vocês são, uma belíssima casa de marcas, como você falou, ou no inglês uma house of brands, ou como alguns gostam de falar, uma multimarca. Que também tem os prós e contras disso, né? Vejo eu, e aí queria escutar da Patrícia, e não da executiva Patrícia, mas acima de tudo, né, da Patrícia, que está aqui conversando com a gente. Por um lado, é belíssimo porque eu tenho garras e eu tenho um braço muito grande, estou presente em todos. Por outro lado, usando uma expressão que você usou antes aí, eu tenho que equilibrar os meus pratinhos. 21 pratinhos, disputando investimento, disputando tempo, disputando atenção, uma não pode canibalizar o outro, não. Conceitualmente, de novo, não estou falando de L'Oréal, mas conceitualmente, como é que você vê a dificuldade ou a oportunidade de fazer a gestão de uma empresa, do marketing de uma empresa House of Brands? Eu acho que é uma ótima pergunta, Dário, e eu vou te dar a minha visão, tendo a oportunidade de estar quase 6 anos lidando com essas marcas e à frente dos planos de comunicação desse grupo de marcas aí, pré-pandemia, pandemia, pós-pandemia. Eu acho que a gente tem a nossa característica, o que nos faz fortes, é o fato de que a gente trata cada marca e cada unidade de negócio bastante individualmente, né? Então, acho que assim, a gente não é uma empresa, e eu acho que isso torna nosso trabalho mais eficiente, porque existem, e aí não é melhor ou pior, existem modelos de negócio, né? Existem modelos de negócio diversos. A gente não é uma empresa que tem um pool de investimentos X e a gente vai lá alocando entre as marcas e vai fazendo escolhas entre uma marca e outra. A gente tem muita independência, é muito vertical, né? Então, quando eu te falei das 4 unidades de negócios, as 4 unidades de negócio, elas vão muito verticalmente independentes, quase que separadas, para que possa existir essa autonomia, para que possa existir essa gestão específica, esse P&L dedicado, o seu investimento próprio. Então, a gente não é uma empresa que vai passando de uma para outra, que uma marca vai misturando na outra, porque a gente preserva muito a identidade daquela marca, a autenticidade daquela marca. E para que isso possa ser relevante, a gente cuida... Crianças passando aqui atrás. Olá, rapaz! Olá, rapaz! Ó, tá vendo a vida real com todos os seus pratinhos? Eu acho que para que isso seja relevante, Dário, voltando à resposta, no nosso caso, a nossa experiência nos mostra que tratar de forma independente, individual, obviamente uma empresa desse tamanho consolida um P&L, consolida um faturamento, isso é óbvio lá na frente, mas a gestão do dia a dia das marcas é feita de forma muito individualizada. Então, eu acho que isso faz com que as marcas fiquem mais fortalecidas e mais independentes nos seus planos e na sua gestão. Mas, por exemplo, só para traduzir um pouquinho, eu imagino que cada marca tenha um gerente de produto, ou talvez um para cada 2 marcas ou 3 marcas, né? Então cada marca tem um gerente de produto. Então, você tem, só para entender, e aí, como são 4, cada unidade de negócios tem uma fatia desses 21 e todos respondem a você. No caso de marketing, como é que a gente faz? A gente tem uma estrutura em que cada unidade de negócio tem um general manager, que é responsável ali pelas vendas, pelo P&L, pela gross margin, pelo resultado, né? Então, a gestão bastante comercial da unidade de negócio. E a gente tem as marcas que ficam ali. Eu tenho a estrutura transversal de marketing. Então, todas as pessoas, elas ficam alocadas nas unidades de negócio. Uma parte delas se reporta diretamente a mim e só, e uma outra parte, dotted line, que a gente chama, que é o duplo reporte, para o General Manager da unidade de negócio e para mim, para a gente garantir a visão de marketing da marca também acoplada a vendas e a realidade do negócio. Claríssimo, claríssima a sua resposta, claríssima. Deixa eu voltar, daqui a pouco a gente vai falar de pandemia, mas só para fazer uma pergunta antes. Se você pudesse dizer 2 ou 3 tópicos, assim, quais são os teus 2 ou 3 grandes desafios sentado nessa cadeira? Né? Quais são os teus desafios principais? Primeiro, sem dúvida nenhuma, é a migração do canal de vendas para e-commerce. A gente é uma empresa, a L'Oréal é uma empresa que acredita que 50% das vendas
vai acontecer nos canais online nos próximos anos. Então, você imagina, você fala com muita gente de muitas empresas, imagina para uma empresa de bens de consumo, né, que é diferente de empresas, às vezes, de serviço, entretenimento ou mídia, mas uma empresa de bens de consumo, como é o caso da L'Oréal, falar que 50% do faturamento vai acontecer no e-commerce, nos canais digitais. Isso é muita coisa, porque não é simplesmente uma migração de canal, isso muda, Dário, a nossa estrutura logística, isso muda a nossa estrutura de supply chain, isso muda os nossos times comerciais, isso muda a nossa área de mídia. Então, assim, é toda uma reestruturação de uma empresa que tem que se reorganizar para que essa visão aconteça. Então, acho que esse é o primeiro, garantir que a gente vai estar pronto, vai estar robusto para que isso aconteça. Às vezes, quando a gente está falando, as pessoas não têm visibilidade, mas aqui para a sua audiência de estudantes, eu acho que isso é muito legal. Você imagina uma empresa do nosso tamanho, a gente está acostumado a distribuir em pallets, né? Então, a gente entrega pallets de produtos para um supermercado, para uma farmácia, etc. É muito diferente de o Dário comprar um shampoo e eu entregar na sua casa um shampoo com uma nota fiscal. Vai ter que fracionar, né? É outra estrutura logística muito diferente. Então, isso muda toda uma organização, né? Então, a maneira como a gente lida com isso. O meu outro grande desafio, acho que o segundo, seria toda a transformação das mídias e a maneira como a gente entende mídia, né? Eu acho que a gente já saiu há muito tempo do modelo em que a gente falava mídia tradicional e online, offline, isso já deixou de existir, mas a gente hoje olha para a mídia como uma coisa, um conceito muito mais amplo. Influenciadores são mídias. Consumidores, quando estão com o nosso produto na mão e estão falando sobre as nossas marcas, são mídia. Toda a minha estrutura de consumer care, que lida no gerenciamento das minhas redes sociais, então, mídia é tudo aquilo que divulga, de certa maneira, a minha mensagem e meu produto. Então, isso muda a maneira como a gente aloca investimentos, como a gente vê retorno desse investimento, como a gente vê rentabilidade. Então, esse novo entendimento da mídia, eu acho que é um outro grande desafio. E o terceiro, não menos importante, são dados. Né, como é que a gente faz a captura e a gestão de dados nessa nova economia? Eu acho que as pessoas fala-se muito sobre isso, né? Dado é o novo óleo, né? Data is the new gold, etc. Mas, de fato, é algo muito importante para as organizações, é muito relevante para a gente. Então, assim, como a gente captura dados de consumidor de forma consentida, né? Porque a gente tem questões como data privacy, como regulamentação, como legislação, que é super importante. Então, capturar dados de forma consentida e trabalhar esses dados de forma estratégica é um outro pilar super prioritário. Se você está acompanhando a gente e perdeu algum desses 3 tópicos, não sei o melhor verbo, aperfeiçoar, incrementar, tornar-se cada vez mais digital. O segundo, né, acompanhar todo esse processo de transformação de mídia. E o terceiro, trabalhar os dados com sapiência e que eles sejam utilizáveis pela organização. Só esse segundo, Patrícia, que é toda essa transformação que a gente está vendo aí na questão da mídia. Tem uma gravação, por exemplo, com o Ricardo Dias, que eu acho que você já conhece também, acho que você já até gravou com ele, que uma das coisas que ele fala é que no futuro, depois de amanhã, né, cada vez mais as empresas serão empresas de mídia. Né? É o brand entertainment e o brand publishing na veia. Né? E se eu penso, por exemplo, que estou pensando alto aqui, né? Se eu penso que uma das unidades de negócio que você tem, por exemplo, é salões de beleza, você ou já tem, ou está para criar, ou vai criar depois de amanhã, canais direto que você fala com o cara, ensina como lavar, como cortar, como usar melhor, como reciclar, não é isso? Com certeza, a gente já tem, são canais muito importantes para a gente. Então, a gente ter uma relação direta com quem nos consome, no caso específico da unidade de negócio de produtos profissionais, o meu cliente final, o meu consumidor final é o cabeleireiro. Né? Então, poder falar diretamente com ele, ter um canal direto para ele, naquilo que é relevante para ele. Então, o que é relevante para um cabeleireiro? Entender as novas técnicas, entender as novas tecnologias, entender os novos conceitos de corte, de coloração, de cor. Então, a gente tem, obviamente, uma academia dentro da nossa sede, em que a gente faz toda essa parte de educação, mas a gente tem também canais digitais, webinar, curso, para que eu possa falar diretamente com esse cara, ele entender como o meu produto pode ajudá-lo no atendimento ao consumidor dele, ao cliente dele, para que ele consiga fidelizar aquele consumidor através de um bom produto. Né? Então, é toda uma cadeia, e para isso a gente tem uma relação, e aí eu acho que, citando um pouco o Ricardo, que você disse, o conceito de a mídia, a comunicação, ser cada vez menos disruptiva e ser cada vez mais algo relevante, ou no entretenimento, ou no educacional e na relevância para quem consome. Né? Acho que esse é um pouco do nosso desafio. Com certeza, né?
Faz todo sentido, ainda mais com a House of Brands, você pode ampliar para o bem, né? Ampliar os tentáculos e falar direto. Para que eu preciso pagar um caminhão de dinheiro para falar de forma indireta? Se ele está aqui na minha frente, eu posso falar de forma direta com ele, criar relacionamento, ele perguntar coisas, a gente devolver. Nossa, isso é mágico, né? É mágico demais. Meu bem, estou só gerenciando o tempo aqui, né? Que a gente tem um tempo da Patrícia, né? Uma agenda corrida. Me diz uma coisa: pandemia, março de 2020, né? O mundo daquele estremecida. Quais foram os desafios que vocês vivenciaram nesse processo de pandemia, por favor? A gente, em 20 de março de 2020, né, quando os escritórios fecharam, a gente entendeu que aquilo, né, a gente conseguiu entender um pouco o que estava acontecendo junto com todo o resto do Brasil e que a gente vinha acompanhando o que estava acontecendo na China. E a gente teve, Dari, uma grande vantagem competitiva que eu não minimizo em nenhum momento, que a L'Oréal começou o seu processo de transformação digital há 10 anos atrás, em 2010. A gente nomeou um Chief Digital Officer, né, um CDO, no grupo, no comitê executivo do Grupo L'Oréal, no headquarters, na nossa sede em Paris, e depois em todas as zonas geográficas, em todos os países. A gente começou a internalizar capabilities, a gente começou a trabalhar fortemente e-commerce, a gente começou a trazer novos skills, novas competências, novos profissionais, lá em 2010, por um momento visionário do nosso então CEO do grupo na época, que era o Jean-Paul Agon, que entendeu que o futuro dessa indústria passaria por digitalização e tecnologia. Então, fazendo um fast forward de 10 anos, quando chegou a pandemia em 2020, a gente já tinha a infraestrutura, a gente já tinha o mindset, a gente já tinha um conhecimento de digitalização, de mídias digitais, de e-commerce, aquilo já estava ali. A L'Oréal não foi uma empresa que precisou do dia para a noite se transformar ou se reorganizar. O que de fato aconteceu, e esse foi o nosso grande desafio, foi que a gente precisou fazer 5 anos em 5 meses. Né? Então, o que eu tinha de plano estratégico em termos de investimento, de resultado, a velocidade em que as coisas aconteceriam, a gente precisou acelerar aquilo em progressão geométrica num esquema completamente absurdo. E o que eu acho que a gente fez de muito bacana, e esse é um grande aprendizado, quando a gente fala de consumidor no centro, nas conversas que você tem aí, isso deve aparecer pra caramba, porque é muito comum se falar em consumidor no centro, mas o walk the talk, fazer mesmo o consumidor no centro é muito mais desafiador. A gente estruturou no nosso escritório o que a gente chama de War Room de consumidor, que foi a gente monitorar em tempo real tudo que se falava, que se engajava, que se perguntava, que se questionava a respeito das nossas marcas ou os nossos produtos ou categorias em tempo real. Então, a gente monitorava aquilo o tempo inteiro. O que as pessoas falavam sobre cabelo, pele, fragrância, perfume, maquiagem, proteção solar, naquele novo contexto, naquele novo momento de pandemia. Isso nos ajudou demais a antecipar tendências e, junto com o consumidor, ir navegando ali, né, nas necessidades, nos novos desejos, nas angústias. Então, vou te dar um exemplo bobo, mas acho que ele ilustra super bem. Coloração capilar com as mulheres com o cabelo começando a crescer e ficando branco, as raízes brancas. Os salões de beleza fecharam e aquilo começou a surgir uma necessidade, uma dor dos nossos consumidores, que a gente falou, bom, aqui tá onde eu posso ter um papel relevante. Porque eu não queria vender naquele momento, a minha preocupação não era fazer, não tinha sentido esse discurso no momento que a gente estava vivendo, mas era aonde eu posso ser útil, como eu posso ajudar. E como você falou em determinado momento lá atrás, a beleza, ela tem um poder que vai muito além de aparência, ela é empoderamento, ela é autocuidado, ela é autoestima. Então ali a gente entendeu qual seria o nosso papel, qual seria a nossa relevância e como a gente poderia ajudar os consumidores a navegarem aquele momento. E a L'Oréal teve em 2020 o seu melhor ano de resultados no Brasil nos últimos 7 anos. Uau. Eu acho que graças à nossa flexibilidade Uau. E à nossa rápida capacidade de adaptação. Nossa, que número impressionante. De fato, foi um ano muito interessante para a gente. Porque se você dissesse, não, a gente conseguiu manter o nicho de negócio, já era por si só um belo resultado, né? Mas não, a gente teve um crescimento. Não, falando, empatar já era um bom resultado, né? Conseguir uma marca histórica é mais bonita ainda. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta. O polo de inovação é aqui no Rio, não é isso? Perto da UFRJ? Isso, é na Ilha do Fundão, nosso centro de pesquisa e desenvolvimento. E fábricas vocês têm em vários lugares do país? Como é que é o processo? Hoje a gente tem a nossa fábrica concentrada em São Paulo,
ali por uma questão de, né, era uma fábrica que a gente tem há muito tempo, por uma questão de distribuição. A gente tem parte do nosso portfólio é importado naquele onde a diversidade é menos relevante, como, por exemplo, fragrâncias, né? Tem produtos que a gente não tem essa questão, mas para os produtos desenvolvidos no Brasil, a fabricação acontece em São Paulo. Ok. Estamos chegando lá, até por uma questão de tempo. Me diz uma coisa, e de novo, né, gostei bastante da nossa conversa aqui, conversar com você e conversar sobre sua carreira e sobre L'Oréal é um aprendizado. Você falou dos teus 3 desafios, né, digital, você falou sobre o tamanho, relação com beleza, a gente falou aqui sobre diversidade, sobre beleza, sobre inovação, estou lendo a minha cola aqui sobre os 4 coisas. Vocês são, logicamente, uma empresa comprometida com o ESG, certo? E o setor de beleza, e eu estou levantando a bola porque eu conheço um pouco do outro lado, né? E o setor de beleza sempre tem aquela questão, por exemplo, de testes em animais. Eu sei que vocês, principalmente no Brasil, não sei se globalmente, porque tem China, né? Mas em quase todos os lugares do mundo, aí, assim, ao meu desconhecimento, vocês evoluíram no sentido de utilizam investimentos como impressão 3D, né? Pele artificial e tudo. Conta um pouquinho, porque eu acho que isso é fantástico para as pessoas conhecerem, né? Conta um pouquinho, se você puder. Essa é uma temática que surge muito quando você fala da indústria cosmética, da indústria da beleza. A L'Oréal é uma empresa que não faz testes em animais, né? Esse é um pilar muito importante para a gente. E já não faz, ó. Há muitos anos, a gente investiu, a gente tem uma empresa que faz parte do grupo L'Oréal, chamada Epskin, que ela exatamente é uma líder mundial no desenvolvimento de pele artificial para que a gente possa testar os nossos produtos, porque essa é um grande desafio dessa indústria. Você precisa testar em pele para que você possa garantir, né, a saudabilidade, para que você possa garantir a eficácia, a eficiência e a segurança dos produtos, mas ao mesmo tempo a gente não pode, né, tem toda a discussão, e é uma empresa que já não trabalha com peles reais e peles de animais há muitos e muitos anos. Então a gente desenvolveu muito investimento por trás, e esse é um pilar fundamental, estratégico, de como a L'Oréal acredita como empresa que essa indústria tem que ser gerida. A Epskin é uma grande empresa, é um centro de tecnologia e expertise em pele artificial nas suas diferentes texturas e tonalidades, para que a gente possa testar os nossos produtos. A L'Oréal é líder mundial em cuidado facial, e para que a gente possa fazer os testes em pele, porém pele artificial, né? Então esse é um dos nossos grandes orgulhos. A gente tem aqui no Brasil uma parte do escritório de Epskin, até pela diversidade que eu te disse, né, do tipo de pele que a gente tem, da variedade que a gente tem. Isso fica dentro do nosso centro de pesquisa e inovação, para que a gente possa garantir também todos esses testes, toda essa acuracidade, e é um dos grandes orgulhos da maneira como a gente vê a seriedade e a importância dessa indústria em tudo que tange ESG, que passa por isso, mas passa também, né, a gente quando fala de sustentabilidade, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando, como eu te falei, de inclusão, de diversidade, do impacto positivo na cadeia, de como é que a gente lida com ingredientes, como é que a gente lida com matéria-prima, né? Então isso tudo faz parte de forma muito estratégica das nossas discussões. Ok, bacana demais. Para a gente terminar, Patrícia, dentro do nosso tempo, você lida com muitos talentos, você fala, né, e gerencia um portfólio muito amplo que tem por trás públicos-alvo muito diversos, então diversidade está no seu... Mas eu queria que você, além de diversidade, que você falasse assim, para quem está nos assistindo, alguém que está com 25, 30 anos, que está fazendo um MBA, né, assim, que recomendação você dá para que uma pessoa que viu a nossa conversa agora diz assim, poxa, eu queria ser igual a Patrícia, eu queria ser uma profissional reconhecida, experiente, que nem a Patrícia. O que você sugere? Né? Quais são as suas grandes dicas que você dá para essa pessoa que está nos assistindo?
Legal, eu acho que, bom, para quem se interessa por essa profissão, para quem se interessa por essa carreira, eu falo por mim aqui, que já tem 20 anos de estrada nesse caminho, é uma jornada de constante aprendizado, de desenvolvimento, é uma delícia, é desafiador, mas que a gente aprende todos os dias, a gente se aprimora todos os dias, e eu acho que para quem tem vontade de seguir nessa trajetória, tem algumas características que eu acho que são super importantes para fazer essa jornada mais prazerosa, porque no final do dia não é o sucesso que se alcançou, o cargo que se chegou, é que seja um processo de desenvolvimento, né, que a gente se sinta reconhecido, que a gente se sinta preenchido. Eu acho que para isso tem uma questão de curiosidade, de ser e se manter curioso, né, do que está acontecendo no mundo, do que está emergindo, de como é que as coisas estão se transformando, ter curiosidade e abertura para acompanhar essas transformações do mundo, acho que é um ponto super importante, de ter a questão de olhar para o consumidor e para as pessoas e ter essa conexão com o que as pessoas querem, o que as pessoas desejam, para onde as pessoas estão indo, porque no final do dia não é uma organização, não são acionistas, não é presidente, no final do dia são pessoas que escolhem comprar determinadas marcas no ponto de venda ou no e-commerce, seja onde for, que fazem com que aquela marca tenha sucesso, ganhe market share, e a gente precisa conseguir conectar com essas pessoas, ser relevante, ser autêntico, ser verdadeiro. Então, ter um olhar voltado para o consumidor, eu acho que é super, super relevante. No mundo de hoje, e cada vez mais, estar envolvido com tecnologia, né, conhecer de digital, de dados, de e-commerce, eu acho que, né, a indústria foi para esse lado e não tem mais volta, principalmente depois da pandemia. O futuro desta indústria que a gente está falando aqui, mas de todas as outras, passa muito por digitalização, não por acaso isso é um boom, né, pessoas que têm carreiras digitais, né, a gente vê como isso está acontecendo nesse momento e vai ser cada vez mais, então saber, se interessar, estar perto disso. E eu acho que o último ponto, Dário, é ser eternamente um aprendiz, né? Ser flexível, ser aberto, ser adaptável, conseguir se adaptar a mudanças. Todos nós somos impactados por uma mudança estrutural transformadora e gigantesca o ano passado. Eu acho que venceram e saíram maiores as empresas, as marcas e as pessoas que têm uma capacidade de se adaptar, são flexíveis e conseguem se moldar às novas necessidades. Então, acho que é um pouco isso. Pessoal, pegou aí? Pegou a visão? Tem aí várias sugestões da Patrícia, se qualquer coisa volta um pouquinho, olha de novo, escuta bacana, porque você tem aí por trás um mix de frentes de conhecimento que você precisa desenvolver. Patrícia, te agradeço muito pela sua atenção, pela oportunidade de conhecer você, de estar aqui e a gente falar um pouco sobre a sua carreira e sobre L'Oréal. Ok? Eu que agradeço o convite, eu espero que tenha sido bacana também para quem nos ouviu, e como sempre, eu adoro essa conexão, acho que é isso que me alimenta, né, tá perto de gente jovem, gente com sede de aprendizado. Quem quiser continuar conversando, eu tô no LinkedIn, tô na L'Oréal, tô por aí, fico super aberta para a gente continuar o papo a partir daqui. Com isso, pessoal, a gente termina mais um episódio da nossa 7ª temporada do Bora Falar de Branding, conversando hoje, tendo a oportunidade de conversar hoje com Patrícia Borges, CDMO da L'Oréal, Chief Digital and Marketing Officer da L'Oréal. Se você curtiu, por favor, lá dá o seu ok, compartilha, assina o canal para que você receba essas e todas as outras atualizações que a gente produz. Lembrando sempre que o Bora Falar de Branding é, acima de tudo, um projeto acadêmico que visa levar conhecimento sobre gestão de marca e fazer com que esse tema esteja cada dia mais presente na vida de todos nós. Um grande abraço, até a próxima.